fé é a certeza das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. E depois começa pela fé, né? Os antigos alcançaram bom testemunho. Versículo 3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não foi feito do que se vê. E depois começa pela fé o Abel, pela fé o Abraão, pela fé o A, o B, o C, e começa a contar as histórias, ou parte da história dessas pessoas. E são histórias que nos edificam. Quem é que concorda comigo? São histórias que nos fortalecem, são histórias que nos abençoam, são histórias que nos levantam, são histórias que nos enriquecem, são histórias que nos impulsionam a continuarmos a crer em Deus, a confiar em Deus, porque esta fé é uma fé que crê em Deus, é uma fé que confia em Deus, é uma fé que descansa em Deus, não é uma fé que crê que nada de mal acontece, que nenhum problema acontece, mas é uma fé que, independentemente daquilo que acontece, Deus está connosco. Diga, irmão lá, Deus está contigo. E um dia estava a pensar, por que não nós também nos encorajarmos e continuarmos a escrever o Hebreus 11? E então hoje a minha pregação vai ser Hebreus 11. Pela fé, e pensei, porque conheço, né, uma parte da história da Carla. Pela fé, uma parte da história da Cláudia. Pela fé, uma parte da história da Fatinha. E pela fé, uma parte da história da irmã Estrela. E eu creio que iremos ser encorajados. Certo? Senhor, vamos orar. Pai, nesta manhã, Senhor, te damos graças. Graças por tudo aquilo que tu tens feito por nós e em nós, Senhor, em nome de Jesus. E queremos, Senhor, nesta manhã, te pedir que tu nos dirijas, Senhor, neste tempo, nestas conversas, em tudo seja o teu Espírito a nos dirigir, Senhor, e que tu possas falar a cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E vamos tocar em alguns temas. E quando eu pensei na Carla, não por ser minha esposa, mas pensei assim, bem, para eu ser mesmo honesto comigo mesmo e usar algumas expressões, o melhor mesmo é Carla. Porque se fosse outra irmã, eu tinha assim meia vergonha de dizer o que eu vou dizer. A Carla tem hoje 25 anos e casou com 38. Não foi? E isso é, de facto, alguma coisa que a nossa sociedade não está habituada. E a minha primeira pergunta é: porquê é que não casaste mais cedo? Será que não havia ninguém? Ou será que há alguma coisa que te fez, não sei se é esperar, se é... quê? Porquê? Boa pergunta. Se eu soubesse, tinha casado mais cedo. Acho que essa questão é uma questão que quem... Eu sou muito direta, portanto, se calhar vou usar algumas expressões, mas acho que ninguém vai levar a mal. Acho que essa é uma questão que se calhar os solteirões e as solteironas e aquelas, como eu ouvi muitas vezes, vais ficar para tia. Depois eu ia perguntar isso mais à frente. Não tinha era sobrinhos ainda, mas... que às vezes acabamos por nos questionar. Será que eu tenho algum problema? Será que tenho alguma coisa errada comigo? Será que... porque a sociedade pressiona a casar. Eu não senti essa pressão. Como é que lidaste com essas frases? Vais ficar para tia, solteirona? Eu não senti essa pressão no mundo, senti essa pressão na igreja. E ainda vejo irmãs e irmãos meus a sentirem essa pressão na igreja. Como é que eu lidei? Mas essa pressão é exercida como? Vais ficar para tia, tens de ter cuidado, solteirona, olha, não sejas demasiado esquisita, não estás à espera de casar com um pastor. Eu nem quero ser pastor, é algo que eu não quero
cruz, credo. Pois, nunca digam nunca, não é? Cheguei a ter irmãs a questionarem a minha orientação sexual. O quê? Se gostavas de homens? Não, não. Por ser solteira. Porquê? Porque não era só o ser solteira. Nunca me viram a namorar com ninguém, nunca me viram. Até na escola, eu era aquela rapariga que nunca namorou. Nunca andei aí a curtir com rapazes, nunca andei. Porque tinha a noção que o meu corpo é sagrado, não é meu, é de Deus. E para além disso, tinha a noção do que eu queria. Às vezes não tanto do que queria, mas do que não queria. E para alguns isto pode ser interpretado como seja muito esquisita, mas para mim, por exemplo, não bastava como critério ser cristão. Isso para mim não bastava, porque há muito mais coisas que entram em jogo, e o facto daquela pessoa ser ou não cristã não quer dizer que sirva a Deus da forma como faz parte da minha vida. E para mim um critério muito importante era: eu não me queria envolver com alguém que me fosse afastar, não queria entrar num relacionamento com alguém que me fosse afastar do relacionamento que era o mais importante de todos na minha vida, que era o meu relacionamento com Deus. Portanto, isso estava sempre acima. Portanto, eu até podia gostar, isto chegou a acontecer, gostar de alguém e até ser recíproco, mas eu sabia, e isto não me podem perguntar porquê, porque isto é a minha história, não quer dizer que vá valer para todos. Mas eu saber que não era aquela pessoa, então para que é que vou estar sequer se não é? Agora não me perguntei como. Porque às vezes a gente com as pressas, e eu sou um exemplo disso, mas pronto, podemos nos precipitar. E depois, um dia ouvi alguém que deu uma mensagem para jovens, e o título era assim, ou o título, ou lá no meio, ele dizia assim: vale mais não casar com a ideia quem me dera ter casado, do que casar com a ideia quem me dera nunca ter casado. Para mim não era um objetivo final. Eu vejo que há pessoas que isso é quase, ou pelo menos na minha geração, tenho que casar. Eu não tinha isso como um objetivo, não via isso como algo que me fosse definir enquanto mulher, enquanto pessoa. Isso para mim não era. Eu não queria casar por casar, só para dizer, ok, mais um item na lista daquilo que nos é exigido. Não, e depois usava muito este raciocínio, que é: estatisticamente, alguém não irá casar, não é? Porque não há homens que dê para todas as mulheres. Portanto, estatisticamente, e estava muito bem resolvida em relação à questão. Eu estava convencidíssima já que não ia casar, nem... E isto, não vou dizer que foi a coisa mais fácil do mundo, não. Há dias difíceis, há dias fáceis, mas eu estava muito bem, porque eu entreguei a minha vida a Deus e nas mãos de Deus, e eu sabia que Ele tinha o melhor para mim, e que isso podia passar por não casar, e não era por aí. Então, os 10 minutos estão a terminar. O que é que tu podias dizer a alguém que deseja? Porque pode haver alguém que tenha esse desejo, por exemplo, não querer casar. Ok, qual é o problema? Não é? Não tem que casar. Mas o que é que dirias a alguém que dizer assim: olha, tem desejo, tendo em vista o teu tempo de espera, porque assim o decidi. O que é que tu aconselhavas a essas pessoas? A fazer ou a não fazer? Esperar em Deus, e isso não se tornar uma obsessão na sua vida. Saia, divirta-se, conheça pessoas, não com a intenção de, se não acontece, cada rapariga ou cada rapaz conhece, é o potencial. Não, viva a vida, desfrute da vida e confie em Deus, e Ele terá o melhor para ti, como tem para cada um de nós. E temos é de confiar em Deus e os nossos olhos postos em Deus, e não cedermos às pressões que às vezes levam-nos a tomar atitudes e decisões que tu não tens menos valor
Porque isto é o que nós acabamos por sentir. Eu agora estou a falar como se fosse solteira. Parece que temos menos valor por não sermos casadas e não sermos mães. Não pode ser assim. Até pelo contrário. Quero dizer, eu acho que era muito mais produtiva, tenho dito isto ao Mário e às pessoas que trabalham mais de perto comigo, era muito mais produtiva para o reino de Deus antes de ser casada e ter filhos do que sou agora. Portanto, isso é o que tu pensas. Use bem o seu tempo, desfruta bem do teu tempo, diverte, não fiques fechado ou fechada em casa e a pensar no que poderia ser, viva a vida, desfruta a vida, sonha, confia em Deus, e não deixes criar macaquinhos no sótão. Isso não é assim... Bem, eu se calhar pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas não é a coisa mais importante na vida. A minha atitude era, se acontecer, também foi quando foi para ter filhos, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Não queria ver com isso, alguns casamentos que eu vi serem destruídos porque a A ou B não conseguia engravidar. E eu vi isso acontecer. Então foi muito a minha atitude. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Sem pressão, sem... Ou seja, não andem focados, sem ver mais nada, porque normalmente, desculpe a expressão, cada tiro, cada mel, não é? Exato. Quando andam assim, qual deles o pior? Exato. Ou a pior. Porque cada rapaz e cada rapariga é um potencial. Então, e agora noiva. outro assunto para ser rápido, porque tens de passar às outras, não para ti, que é, e depois casaste, e não, é um assunto a mim que me preocupa, porque ao aconselhar outras pessoas vejo isso, que é, arranjaste um marido, um homem, que já tinha filhos. Né? Então como lidar com filhos que já existem de um outro casamento? Com muito tato. O que eu vou dizer, se calhar não aplica-se, porque quando nós casamos, o Tiago tinha 14 e a Daniela devia ter 17, portanto o Tiago 13, 14, a Daniela 17. Que ele viveu ainda um ano 16, connosco, 17. depois mais, mas depois a Daniela estava, mas depois quando viemos para a Figueira, ele voltou a viver connosco. Quando viemos em Alverca, a Daniela voltou a viver connosco. No primeiro ano estavam todos os dois, sim. Não foi nada fácil. Sobretudo porque, vou ser muito sincera, eu vivia sozinha e sou uma pessoa que preciso muito do meu espaço, do meu cantinho. E depois nós casamos, tivemos 2 semanas só nós os dois, mas depois de repente, porque nós casamos no final de maio, quando vamos para Caldas, férias de verão. Então, de repente, tenho uma casa completamente cheia e não tenho o meu cantinho, porque o meu quarto já não é só o meu quarto. É o nosso primeiro quarto. ano a minha mãe viveu connosco também. E o primeiro ano ainda houve mais essa. Portanto, era uma casa completamente cheia que para mim... primeiro, respeitar muito aquela casa, aquela família. Eles já lá estavam antes de mim. Portanto, eu é que estava a entrar. Respeitar, às vezes nós queremos que as crianças e os adolescentes nos respeitem, mas nós não os respeitamos a eles, a forma como falamos e como os tratamos. Portanto, respeitar, ouvir e calar muitas vezes, e às vezes nem com o marido falar, porque depois parece que estamos a querer julgar pais contra filhos e não, isso não resulta, porque depois nós começamos a discutir, não ir por aí. Muito respeito à mãe, por muita coisa que possa fazer e dizer e falar à frente dos filhos, nada. Respeitamos, é a mãe deles, ninguém fala mal, é uma regra, ninguém fala mal da mãe deles à frente deles, nem sem ser à frente. Às vezes há coisas que realmente eram muito aborrecidas, mas o nosso objetivo, o meu objetivo, às vezes o Mário ficava assim um bocado mais, era protegê-los a eles. Proteger daqueles, não eram crianças, eram já adolescentes, mas eles precisavam de ser protegidos. Eles não tinham nada que saber, há coisas que eles não tinham que saber, nem têm de saber. Ainda hoje há muita coisa que é preciso
calar e faz de conta que não se vê, faz de conta. Portanto, acho que isto é a minha experiência, o que eu... E desenvolver uma amizade, que foi o que eu acho que consegui com o Tiago e com a Daniela. Nós somos amigos. Eu nunca tentei ser a mãe deles, não fazia sequer sentido. E como, sobretudo pela idade que eles tinham. E eu tenho a perfeita noção que há coisas que eu posso dizer a um filho meu, e eu pensava, se fosses meu filho ou minha filha, mas não é meu filho e minha filha, então não vai ser aceito da mesma forma como vindo de mim, a madrasta, como seria aceito se fosse da mãe. Portanto, por isso é que eu digo calar muitas vezes. Eu quis perguntar à Carla, porque de facto ela foi fantástica e não é por ser a minha esposa, mas é uma verdade. Conseguiu criar um relacionamento com eles que eu próprio ficava admirado. E no meu dia-a-dia eu ouço gente que isso acontece e diz, tu és igual à tua mãe, és igual... E de facto, aqui está um conselho, não faças isso. Se não queres o filho, diga lá ao irmão ao lado, olha, então não escolhas o homem nem a mulher. Passa ao lado. Obrigado. Sim, é uma santa. Ajudou-me bastante e ajuda. A Cláudia, quando foi os homens, uma das coisas que eu não sabia, e ontem estava-lhe a perguntar se podia falar nisso, tá, dois assuntos que eu convidei a Cláudia, por exemplo, aquilo que foi dito quando estava cá os homens e os Jonas, né, da infertilidade, o não poder ter filhos. E a minha, então essa questão que eu quero abordar em relacionamento do casal, como é que isso afeta, etc., vocês casam, né, com que idade? Já 23 e 24. 23. Então, normalmente, o sonho... Eu digo normalmente porque acaso tenho alguém na família que são novos e que pura e simplesmente dizem que não querem ter filhos e não querem mesmo, pronto, querem viver assim e ok. A família não compreende, eles, não, mas é normal, não é normal, não é no natural, não querem respeitar. Não, mas como é que é possível? Não tem nada a ver possível ou deixar de haver possível. É o que é. Mas, pronto, naturalmente, a maior parte das pessoas, os casais, querem ter filhos. Quando vocês ouvem uma notícia dessas, o que é que pensam? O que é que pensaram? O que é que falaram? Como é que agiram num veredito desse? Não podem ter filhos. O primeiro impacto. O primeiro mesmo. Depois a coisa vai, mas o primeiro. Isto aconteceu 2 anos depois de casados, que já nasceu um problema, uma orquite, a história da papeira que desce e estragou ali uma fabricazinha. Mas são 2 fábricas. Então, à partida havia esperança, mas não queríamos ter filhos na altura, ainda era muito cedo, estávamos casados há 2 anos. Mas, entretanto, fomos fazendo exames de fertilidade, os médicos aconselhavam depois daquele problema e nada. 6 meses depois, vamos deixar passar mais tempo e nada. Até que depois, nada quer dizer que não resultava. Não conseguíamos ter filhos se quiséssemos, não queríamos na altura ainda. Mas a sentença de não poder ter filhos, essa sentença é muito pesada. E nós fomos nos apercebendo à medida que passou 1 ano e nada. E os exames continuavam maus. Depois até que um urologista disse-nos mesmo, isto nem engravida uma mosca. Fiquem já cientes. Há muita gente que vive e morre e não ganhou Euromilhões, provavelmente é o que vos vai acontecer a vocês. Aquilo foi muito impactante para mim, especialmente para mim, que sou muito ligada a crianças e gosto muito de crianças. O meu marido achava que ele não era assim muito meninineiro, mas afinal para mim foi, até afinal, mostrou-se, aprendeu a ser, é verdade. Como é que lidaste com ele? Qual foi a tua... Eu precisei do meu tempo de luto, eu tive ali 3 semanas de choro. Literalmente, e de muita luta ali com Deus e muita argumentação. Porquê, não é? Porquê? Porque Deus, tu já sabias, já me estava destinado, tu já sabias que isto ia acontecer connosco, porquê? Na verdade, a palavra de Deus, todas as promessas que temos, que nada acontece ao acaso, que Ele sempre estará connosco, e tudo isso, realmente, se nós não estamos muito próximos da palavra, não passa teoria. E, na verdade, a nossa fé ali foi ali abalada. Então, vives de acordo com o que acreditas, com a teoria, ou como é que é? E então eu precisei do meu luto, disse-lhe mesmo, deixa-me chorar tudo, porque depois destas 2, 3 semanas, eu a seguir não vou chorar nunca mais, eu não quero chorar quando vir uma mãe, uma criança. Mas alguma vez o culpabilizaste? Não, aquilo que aconteceu no máximo foi, eu lembro-me que uma vez disse, até acho que disse ao pé da mãe dele, foi bolas, acho que o pessoal quando casa te devia trazer o certificado de coisa.
Eu caso, mas sei que ele está em condições. Eu estou em condições, se tu estás em condições, então vamos casar. Na verdade, não mudaria nada, não é? O que eu não queria era ter lidado com a desilusão, Claro. porque a desilusão é um sentimento que eu pessoalmente evito ao máximo. Não gosto mesmo de desiludir. Às vezes é mau não desiludirmos, porque isso até às vezes nos faz felizes e tal, mas a desilusão é um sentimento tão arrasador que eu evito ao máximo. Então eu ali fui altamente desiludida. Não mudaria nada. Ele realmente não é menos homem por não ter filhos. Nós não seríamos menos casal e menos felizes por não ter filhos. Mas foi ele. Precisei daquelas 3 semanas de luto. A partir daí, Eu pensei em ser perguntei, feliz. desculpa, Pronto. eu perguntei porque há casais que eu lido e que chegaram-se até a separar, porque começam a discutir um com o outro, um a culpar um outro. Neste caso já sabem, mas há casais que às vezes não sabem quem é que é. Porquê? Quem é que- Então começam a culpabilizar um ao outro até que separam-se por causa disso. Tenho dificuldade em compreender, não é? Porque quando nos casamos, a condição não é ter filhos, é nós Mas estamos aí Deus juntos, queremos ajuda-nos, não é? construir algo juntos. Se puder ser uma família, filhos também, ótimo. Senão há um monte de divisões na nossa construção que podemos construir. Não? Mas esse senão, nem toda a gente consegue chegar lá, não é? Senão, pronto, vamos já muitas. O que acabaste de dizer, Sim, sim, sim. mas de facto, muita gente não consegue lidar com a Sim. possibilidade de outra forma. Sim, exato. É um luto assim um bocadinho, se calhar vai pingando ao longo da vida e há sempre aquela mágoa. Era coisa que eu não queria. Eu queria emocionalmente estar muito bem resolvida e, portanto, foi o que eu disse. Deixa-me chorar, deixa-me dizer, mas aqui as minhas revoltas saírem um bocadinho, deixa-me, porque não, ele não tem culpa, não é? Até porque depois descobrimos que, calhar, já haveria problemas de infertilidade de antes, porque os médicos estranhavam, então eu outra fábrica. E eu não queria que ele sentisse diminuído nunca. No entanto, o nunca é muito forte, nunca ter filhos. Depois decidimos, passou aquele tempo de luto e decidimos que vamos ser felizes. Obviamente que vamos ser felizes. Portanto, olha, tudo aquilo que me amedrontava pelo facto de ser mãe, o ter que quase que meter uma corda ao pescoço em alguns sonhos, no meu sucesso profissional, há um monte de coisas que eu posso desenvolver em grande. Não é? Então eu vou-me Só fazer uma realizar noutras pergunta. áreas. O decidiram ser felizes não foi depois do milagre, foi antes. Sim, sim, sim. Ou seja, Sim. aconteça Isso é ou condição. não acontecer, vamos ser felizes e vamos Sem caminhar para a dúvida, frente. Isso é sem importante, dúvida, sem dúvida. porque às vezes as pessoas dizem, não, só se isto acontecer é que vamos ser felizes. Há a possibilidade de não acontecer. Sim, sim. E eu acho que mesmo a ajuda, já para não falar na ajuda de Deus, que nos preenche e que nos faz sonhar. Não só eu acredito que muitas vezes Deus patrocina os nossos sonhos, como também podemos nós sonhar os sonhos deles. Então há tanto para investir, há tanto para fazer. O Jonas não punha a hipótese nunca de adoção. Era uma coisa que ele nunca pôs essa hipótese. Na Interessante, altura, né? lembro-me de Depois. falar. Lembro-me de falar uma vez ou duas. Porque ele pensaram dizia, nessa hipótese. Na altura não, porque Não. realmente ainda não queríamos ter filhos. São os tais 2, 3 anos de casamento, ainda achávamos um bocadinho cedo. Mas quando se falou nessa hipótese, ele chumbou logo, de imediato. E eu, que venho de uma família, os meus pais são pastores também, e sempre foi uma casa aberta, uma casa comunitária, cheia de gente, e portanto, para mim, filho biológico, filho adotado, é o mesmo, são filhos. Se formos a ver, Deus ama-nos como filhos naturais, biológicos, não sei, não interessa, somos filhos, não é? E nós também conseguiremos fazê-lo como Deus fez e como Deus faz. E, portanto, não fazia essa. Ele dizia uma coisa muito séria para mim, que é, ele tinha medo de, caso ganhássemos o Euromilhões, viéssemos a ter um filho biológico, que ele não conseguisse amar da mesma maneira. Isso para mim é muito sério. Portanto, eu nunca pedi filho, nunca pedi adoção, nunca pedi nada, porque isso tem que ser um projeto a dois. E quando eu penso que um dos casais não quer ter filhos, eu acho que o que quer ter filhos não pode sequer pedir. Porque depois, se acontece alguma coisa, se é difícil a educação deles, é tudo sempre culpa nossa, vai sempre tudo ser apontado a nós. E eu não queria essa carga. Portanto, ou é uma coisa a dois, vivida e sentida do coração dos dois, ou então não. Portanto, nunca pusemos essa opção. Pensámos foi, olha, vou inscrever-me para o mestrado, comecei a estudar outra vez, vamos inscrever na pesca submarina, Ou seja, não ficaram, como a Carla disse em relação ao assunto dela, focados só naquilo. Há Não. que caminhar em frente. Não, se nós estivermos focados só naquilo, nós não estamos bem emocionalmente. Nós precisamos de ajuda, precisamos de nos curar. E, portanto, isso não podia acontecer. E, portanto, não aconteceu. Enchemos de coisas e, assim, de repente, quando demos por ela, já estava eu a estudar em Lisboa, já estava metida em 1001 coisas, quando, de repente, estou grávida. E de 5 meses.
Portanto, foi uma grande surpresa. Eu pergunto-me se aquele médico que me disse que nisto nem engravida nem uma mosca, eu pergunto se aquilo foi um baque para a gente não ter ilusões, não vivemos ansiedades, não sei. Sei que aconteceu, olha. E, pelos vistos, meu marido é um perigo, porque já houve outro a seguir que eu também não sei muito bem como é que aconteceu. Eu faço meia ideia como é que aconteceu. Alguma coisa Não, mas falhou, é interessante, de facto, passar isto para todos nós, que é não ficarmos focados, de facto. Tão afogueados só com aquilo, como que não há mais nada na vida. É que caminharmos em frente, deixar isso nas mãos de Deus, e de facto, Deus ainda opera milagres. Eu acredito muito que cada um de nós tem uma missão ou várias missões que Deus nos vai entregando. E a concretização delas dá-nos muita felicidade. Não precisamos de muito mais do que aquela felicidade que Deus nos dá. Da concretização, saber que estamos no caminho a ser úteis, a cumprir o que Ele tem para nós. E, portanto, uma das missões é ser mãe, sem dúvida, e é uma grande missão. Mas há outras tantas que nos vão preencher. E, portanto, não ficar focados ali. É interessante que, de facto, ele não queria ter depois o filho adotivo, não é? Pensou que... E vocês acabam, que esse é o segundo assunto, e que acabam por adotar, depois de ter 2 meninos, Biológicos. um casal, né, biológicos, que é a Dânia e o Ivo. E porquê que adotaram porquê? Eu acho que Deus faz-nos umas ratoeiras muito engraçadas, não é? A tal história de eu nunca pedir ao meu marido para adotar. Depois nunca... pediste a ele ou foi ele que próprio? Não, que... foi ele próprio. Foi é ele interessante. próprio. Obviamente foi Deus que trabalhou processo. com ele, né? Só podia. Eu não fui, de certeza, porque eu, lá está, não pedi. Uma vez falámos nisso, percebi o coração dele, percebi que era legítimo ele ter esses medos e não pedi e nunca pedi neste processo todo. O que aconteceu foi que Deus começou a trabalhar nele de uma forma que eu percebi que só podia ser dele. Quem começou com o coração, não é que ele tem mau coração, ele tem muito bom coração. Gostaste? Só que daí a ser-lhe pedido mais do que ele sentia confortável em dar, não. E isso é uma decisão muito importante, adotar. E, portanto, coisa assente é, eu nunca iria adotar um menino para ele se sentir realmente amado de forma diferente, ou de forma nenhuma. Então, Deus sujeitou ali uma tempestadezinha que me fez realmente perceber cada vez mais a palavra. Que não há nada que venha à nossa vida que não seja por uma razão. No caso do não poder ter filhos, foi assim um baque muito grande, mas que foi para fortalecer a nossa fé, sem dúvida. A nossa confiança nele, porque depois esta história foi muito comprida, tem alguns meandros também que nós sentimos o dedo de Deus. E aqui só podia ser o dedo de Deus. Houve uma altura que o Jonas recebeu o diagnóstico de que provavelmente estaria com cancro no pulmão. E aquilo foram 15 dias, que eu digo que são os 15 dias mais difíceis do nosso casamento. Tínhamos um pastor chamado Mário Nobre na altura, isto há 10 anos atrás, é verdade. Tivemos um bom amigo ao nosso lado a levantar-nos, porque lá está, a teoria é uma, mas depois de viver na prática e isso fortalecer a nossa fé. Nós temos que realmente nos fortalecer muito na palavra para acreditar que não há nada que venha à nossa vida. Não há nada que venha à nossa vida que seja por acaso. Se estamos nele, se vivemos uma vida rendida a ele, se a nossa vida está nas mãos dele, então o que vem por alguma razão, certo? E a razão é sempre para melhor, é sempre para sermos felizes, porque é assim que Deus nos quer. E, portanto, ok, não vamos estressar, não vamos, mas cancro de pulmão para um não fumador, naquela idade, ele tinha 30 e poucos anos, foi muito difícil. E os médicos, a equipa de médicos, foram chamar o melhor especialista do hospital, o chefe da secção e tudo, e a aposta deles era cancro maligno. Havia 3 hipóteses, benigno, maligno, e ainda havia uma pneumonia atípica. E, entretanto, eles juntaram-se a nós, eles falaram comigo à parte e percebemos que estava tudo a encaminhar-se para aí. Portanto, aqueles 15 dias foram de grande luta para nós. E durante o tempo, esses 15 dias, ele esteve internado e nós, todos os dias à tarde, tentava estar um bocadinho com ele, íamos lá para a sala da televisão e víamos. Estava a passar, na altura, um programa da Cristina Ferreira e do Goxa, acho eu, em que eles estavam a pedir padrinhos para um orfanato que nós já conhecíamos muito bem, que tínhamos trabalhado como voluntários na AVA para aquele orfanato, na Casa Emanuel, na Guiné-Bissau, e estavam a pedir padrinhos para aquele orfanato e mostravam aquelas imagens e eu, como sempre, chorava, largava sempre uma lagrimita, mas não é novidade, eu sou assim, crianças... Que era um desejo que tinhas. Era um desejo que tinha, mas eu já tinha 2 filhos biológicos. Sim. Mas mesmo que não fossem crianças negrinhas de África, eu largaria uma lágrima porque eu sou assim, eu sou muito chorona.
E portanto eu lá, pronto, e nós falávamos com Deus, orávamos naquele bocadinho, depois vimos um bocadinho daquele programa, passávamos os olhos de vez em quando e lá me caiu uma lagrimita. E pronto, e até que nas orações que nós fazíamos, naquele tempo estávamos juntos, ele dizia, oh Deus, dá-me saúde para educar os meus 3 filhos. Eles eram só 2. Oh Deus, dá-me saúde para educar os meus 3 filhos. Eu não comentava nada, porque eu percebi que Deus estava Era a fazer. Ele. E eu percebi que Deus está a cozinhar alguma coisa nele, só pode. Caladíssima, até porque eu seria daquelas que achava que ele, quando saía do hospital, se saímos desta, ele vai esquecer. Eu achei É aquela isso promessa completo. só para me safar. É, para Deus fazer um milagre. E depois ele referia-se à família como sendo nós 5. Ok, eu comecei a perceber e dei esse espaço. E, entretanto, graças a Deus, 15 dias depois soubemos que era uma pneumonia atípica, bastante atípica, e foi um tempo muito assustador. Nós vivemos aquilo muito intenso, o pastor Mário sabe bem. Yeah. E ele saiu, ok, pneumonia atípica, graças a Deus mesmo. E ele saiu com a certeza, ok, vamos adotar o nosso menino. Ok, pronto, vamos orar sobre isso, vamos esperar porque ele vai esquecer isto. E eu não queria que fosse tudo na minha força. Não, vamos deixar. 6 meses depois ele continuava, vamos adotar, Isso é uma vamos adotar. responsabilidade para a vida. Não é? Sim. Não é uma coisa Não momentânea. pode ser um entusiasmo. Não pode ser Eu entusiasmo. não queria que fosse um entusiasmo, queria que fosse uma decisão. E que tivesse bem carimbada ali com o carimbo de Deus, porque muita coisa na vida acontece, sabemos lá nós, uma coisa nós sabemos, Deus estará connosco. E, portanto, que seja com o carimbo dele. Um sonho meu que estava esquecido, completamente esquecido. Eu acho que o único que não esqueceu dele foi Deus mesmo. Eu própria nem pensava em tal coisa já. E que eu acho que ele foi lá buscar. Preparou o meu marido para isso e foi ele que iniciou o processo todo da adoção. E amam o Eni como é o vosso filho. Sem dúvida. Esta é a São 3 verdade. filhos. Eu lembro-me que o pastor João Martins esteve connosco algum tempo depois de termos adotado o nosso Eni, talvez umas semanas, um mês depois. E ele dizia-me, Cláudia, então como é que está a ser? E eu não aguentei, as minhas lágrimas começaram a cair. Porque também é uma grande história a adoção, Claro. e o início da adoção e as provas Tempo em que Deus que nos demorou, colocou, etc. as provas que Deus nos colocou ali, os desafios que Ele nos colocou. E eu dizia-lhe, eu não sei se eu amo da mesma forma. O meu Ivo era tão fofinho, aquela coisa, o pastor lembra-se, tão pequenina, a minha Dânia, aquela rabideza tão querida. E chegou aquele pontozinho negro, tão giro. Mas eu dizia que eu acho que não amo igual, era a minha preocupação. Eu sempre achei que queria amar igual. A teoria estava lá. Mas eu achei que não estava a amar da mesma forma, ainda não. E ele viu a minha aflição e sentou-me e disse, Cláudia, vamos já pôr aqui as ideias em dia. Nunca se ama um filho igual ao outro. Para mim fez muito bem. Ou porque um filho está doente, nós amamos mais aquele. Agora é porque um filho nos está a compreender melhor em alguma luta que temos, está a acompanhar-nos e nós amamos mais aquele. O amor é prático, o amor é ação também. Então relaxa. Agora estás a amar mais aquele por alguma razão. Isto é um processo dinâmico. Amar é um processo dinâmico. E eu, Aquele conselho foi fundamental. Não vou sentir tão mal por achar que estarei a amar mais os meus filhos biológicos que outros. Deus está-nos... Claro que eu entreguei isto na oração. A Deus, tinha que ser, não é? É o que eu digo, temos que agarrar nas preocupações e transformá-las em orações. Preocupação passa para a oração, para ver se não temos o peso todo em cima da cabeça. E entretanto, entreguei isto a Deus. Sem dúvida que isto é uma prova de que o amor é algo que se conquista com a lidação. E o amor pelo Eni cresceu de uma forma tal que um mês depois eu já dizia é igualzíssimo. Igualzíssimo. Última pergunta, assim, muito rápida, que é, que conselhos é que darias a alguém que tem o desejo ou pensa que ter o desejo de adotar, porque é uma responsabilidade para a vida, não é? Conselhos é que para ele não se precipitar. Um conselho ou 2, prático. Antes de mais, se eles querem ser felizes nessa decisão e terem aquela segurança e certeza de que não estão sozinhos nisto, é incluir Deus nisso. Então é importantíssimo entregar este assunto em oração. Que Deus esteja neste processo e que as portas se abram, que eles sintam que têm a bênção de Deus nisso. Porque se tiverem a bênção de Deus nisto, problemas vão surgir. Mas Ele está connosco. Quando Ele está no barco, a nossa calma é outra, mesmo que venham as tempestades. Então, acima de tudo, é que Deus esteja incluído nesse processo, que não seja só um sonho vosso. Porque às vezes os nossos sonhos não passam de grandes problemas, não é? Às vezes sonhamos alto, metemos-nos em empreitadas altas, que depois nos custam bem caro, e passamos a vida a tentar resolver essa situação e vamos a ver, saúde disto tudo, não estamos felizes. Então, sim, vamos tentar que Deus ponha o carimbo nesse sonho, ou perceber se é um sonho dele para a nossa vida,
E aí sim avançar em força com a decisão dos dois nisto, com a família de acordo, que isso também é uma prova de que Deus está nas coisas. Ter a família toda de acordo, não ser um projeto de um, ser de todos. Obrigado, Cláudia. A Fatinha é um assunto que é alguém que casou, teve filhos. Neste caso, eu estou a falar, eu sei que é só um, a Fatinha só tem um filho, mas o processo de estarem as três, eu estou sempre a recorrer atrás, que é alguém que casou, teve filhos e depois a Fatinha passou por um tempo de abandono, né? Abandono do lar, ou seja, o marido, o pai, abandonou o lar e traiu, né? Como é que se lida com a traição, com o abandono? Porque a Fatinha, quem conhece a história, outro vai conhecer, outros, foi pai, mãe, mulher, e tem uma história muito, muito, muito enriquecedora. Como é que se lida quando a gente leva essa palmada assim, esse murro no estômago de traição e de abandono e de olhar para o lado o miúdo, que idade é que ele tinha, João? Como é que ele fala? Eu tinha 2 anos, tinha um tudo ano por fazer, né? Embora que os filhos eles são grandes e a gente preocupa-se com eles à mesma, mas 2 anos, e como é que quando a gente leva esse murro no estômago, e sendo crentes, deixa-me só fazer isso, o que é que a gente pensa logo, a primeira coisa? Pois, isto não é fácil falar, não é? Mas pronto, para já é assim, quando surgiu esse murro grande, forte no estômago, eu pensei sempre que essa dor ia passar e que as coisas se iam recompor. Pronto. Não sentiu perdida? Senti-me, pronto, alguma coisa que não dá, pronto, é muito difícil de explicar. Sim, senti-me partida, muita dor, não queria acreditar que isso fosse possível, pronto, porque estou a falar, né, na altura o meu marido era uma pessoa ativa na igreja, era um crente que dava conselhos aos outros, que pregava, enfim, pronto. Tudo, supostamente, era um casal que isso não pode acontecer, nunca, jamais. Né? Quando isso realmente começaram a aparecer os primeiros sintomas de que as coisas, né? Porque isto foi um processo de muitos anos, de anos. E eu comecei só que a partir do momento em que eu fiquei em casa sozinha com o meu pirralho de 1 ano e tal, eu percebi isto, vamos lá ver, eu acredito que Deus, isto não pode, isto vai ter remissão, Ele vai voltar. Então eu comecei a orar, pronto, é óbvio que isto no princípio foi complicado. O primeiro pensamento é, isto vai tudo ser reposto. Sim, eu acreditei que sim, mas a cada dia as evidências, pronto, eram aquilo que ia acontecendo, eu queria continuar a acreditar que sim, e isto, pronto, para ser mais rápido, durante 7 anos eu continuei a acreditar que sim. Pronto, eu orava, claro, graças a Deus, porque sempre há pessoas no nosso caminho próximas, chegadas, que são nossas amigas, com quem nós podemos abrir o nosso coração, que nos podem apoiar com oração, e eu tive pessoas do meu lado que me apoiaram, que me ajudaram. Isto passaram os 7 anos e eu percebi que, afinal, pronto, que estava decidido e que da parte dele que não voltava, então eu tinha que partir para a frente. Ok. Eu disse, bem, Deus, tu até aqui tens-me ajudado, tu tens estido comigo, eu sei que tu vais dar força e vais continuar comigo. Então eu senti-me, né, mãe e pai, ali com um pequeno, na altura ele estava no infantário, mas há algo interessante que eu quero retirar disto. Eu até àquela altura, aquele momento, eu não tinha o meu emprego, eu não tinha o meu trabalho que tenho hoje. Pronto, até a altura em que... o abandono, sim, até se dar o abandono. Eu fazia na altura eu lembro-me que tinha um timing na igreja, na altura nós estávamos na igreja Maná, na altura ia durante a tarde para lá fazer umas coisinhas que o pastor Paulo na altura me tinha... Pronto, só para passar algum tempo, mas não era o meu emprego. E eu, naquela altura, fiquei sozinha com o meu filho, eu precisava ter e não tinha emprego. Quer dizer, e não tinha emprego. E nesse período de tempo, é por isso que Deus realmente, ele é fiel. E a sua fidelidade dura para sempre. Independentemente dos anos, ele dura para sempre. Se nós o convidarmos a fazer parte da nossa vida e a ajudar-nos a levar a guiar, a conduzir o nosso barco. E a verdade é que nesse período de tempo surgiu uma proposta, uma irmã
Eu posso dizer a Isabel Rainho, ela trabalhava já na altura, ela soube de um concurso que abriu em Coimbra, ela falou-me imediatamente, eu fui concorrer, fui até Coimbra com ela acompanhou-me nesse processo. Isto é de alegria, está bem? Não fiquem preocupados. E até hoje, eu entretanto consegui, eu fui trabalhar para o infantário, na altura do infantário onde trabalhava a Isabel, eu consegui, primeiro em situação mais precária, depois consegui vincular, e estive naquele infantário 16 anos, entretanto, onde eu estou hoje a trabalhar. Isto para dizer o quê? Que Deus, também neste aspecto de suprimento, Ele foi o meu Deus, Ele foi o meu sustento, Ele foi a minha rocha. Amém. Pronto, aliado a isto, muitas outras coisas. Eu tive necessidade de estudar um pouco mais, porque eu só tinha uma escolaridade básica. Eu tive que estudar, começar a estudar à noite. O meu filho, pronto, é assim, entretanto, eu não tinha carro, eu deslocava-me para todo lugar a pé, com o meu João. Nós íamos de autocarro de manhã, eu deixava-o no infantário, ia para o meu trabalho. Tive que começar a estudar à noite, porque eu tive que começar a fazer o primeiro o 9º ano, e lá ia eu. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que estiveram comigo, ficavam com o João à noite. Eu posso dizer, eu lembro-me, a minha mãe na altura, ela vinha de Saltador a pé e ficava com o meu João em casa para eu estudar à noite. Eu estou a falar, eu ia para as aulas às 7, voltava às 11 da noite. A minha mãe ajudou-me nessa altura. E no outro dia trabalhar de manhã. E no outro dia trabalhar de manhã, ia para o infantário, agarrava, o menino, entretanto, já estava a dormir quando eu chegava à casa, eu deixava-o preparado, porque aquilo era correria. Eu vinha do infantário, chegava à casa, a fazer as vidas de casa, dar o jantar ao miúdo, deixá-lo preparado e arrancava de novo para o liceu a pé. Entretanto, isto prolongou-se e eu tive que continuar e precisei de um transporte. E agora, mas Maria de Fátima, como é que tu vais conseguir fazer isto? Com um vencimento de 500 e poucos euros, não é? Mas, entretanto, pronto, é assim, entretanto tive que começar a fazer outras coisas. Eu trabalhava no infantário, depois eu arranjei umas horinhas, eu ia fazer umas limpezas, durante 2 dias por semana eu ia fazer limpeza, ainda nesse tempo, e mais tarde eu tive que fazer ainda mais, tive que fazer uns rissolinhos, umas coisinhas para vender para fora. Então, isto tudo eram os timings todos assim, eu saía do trabalho, eu tinha que ir fazer aquilo, depois ia para casa, depois deixava o João tratado, eu ia para o liceu. Bem, eu tenho que pensar em arranjar um carrinho. Por isso é que eu andava ali naquela, tinha que fazer mais isto, tinha que fazer, porque eu precisava de arranjar. Então, mais uma vez, Deus providenciou, eu consegui arranjar o meu carrinho, meu Opelzinho Corsa, que me deu um jeitão para eu ir para fazer o 12º já à noite, para o liceu. Aí já me deslocava. Contei também sempre com a ajuda de uma vizinha minha, da minha casa, que ficava também, me ajudava a cuidar do João também nessa altura, quando as 2 pessoas não podiam. E entretanto ainda passou um período em que eu ao fim de semana também ia trabalhar para a PPA-CDM, que é com crianças não, jovens e adultos deficientes, com deficiência, e eu ao fim de semana ia também. E pronto, e nessa altura lembro-me também perfeitamente que a minha irmã Ermelinda me ficava com o miúdo. É assim, foi um processo muito moroso, mas eu, para dizer o quê? Que Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve com o meu filho, Deus sempre nos conduziu de passo em passo, de vitória em vitória. E mais tarde, ainda eu não conhecia nem ouvia falar do meu atual marido. Entretanto, mais tarde, eu consegui, mais uma grande vitória que eu consegui, graças a Deus, foi que eu ambicionava ter um espaço meu. E eu consegui comprar a minha casinha que tenho, onde nós estamos hoje, também com sacrifício, também com toda essa necessidade de lutar, de labutar, durante a semana ter os meus dias. Às vezes era meia-noite, 1 da manhã, e eu ainda estava a lavar a louça dos riçóis, e depois dormia à pressa e acordava de manhã e lá ia para o trabalho de novo. Pronto, e graças a Deus consegui construir e levar a minha vida à frente, com a força de Deus, com a ajuda de Deus, com o apoio de pessoas que estiveram do meu lado, que me ajudaram com oração, que me ajudaram ao meu lado. Os pastores na altura foram também um apoio muito grande, que também me ajudaram muito nessa fase. Quando o meu João entrou na escola primária, o pastor ia buscá-lo à escola, levava-o, dava-lhe almoço em casa, ia levá-lo à escola. Então, assim, Deus abre portas e põe pessoas no nosso caminho quando Ele conhece o nosso coração, porque o que eu queria era criar o meu filho debaixo da orientação de Deus, com a ajuda dele, e pronto, mas eu sozinha não conseguia, né? Então Deus colocava junto de mim as pessoas para me ajudar, as pessoas certas. E graças a Deus, pronto, hoje tenho aí um rapaz, já um homem, um homem feito, mas para dizer, a fidelidade de Deus, ela vem connosco, ela acompanha a nossa vida. Quando nós o buscamos e quando nós decidimos
que custa o que custar. Nós não desistimos, nós não baixamos os braços, nós estamos cá para a luta e sermos trabalhadores e trabalhadoras, nada de preguicinhas nem ficar na cama a dormir, porque Deus ajuda-nos, Deus está connosco e nós conseguimos com a ajuda de Deus. Amém. Só com a ajuda de Deus. Nada de preguiça. Só um conselho, quem está a viver isso, por algum motivo, conselho prático é que dá. No meio disso tudo, continuava a servir a Deus, a vir à casa de Deus. Sim, sempre. Isso era a minha prioridade. E trazer o meu filho sempre comigo. Pronto, isso era a minha prioridade. Eu vinha para as reuniões da super igreja. Mas tinha muitas razões para dizer assim, não, hoje preciso ficar a descansar, amanhã porque... Não, mas eu sabia que eu tinha... Você ainda tinha tempo para dormir? Eu sabia que tinha a minha missão para cumprir, e mais, eu tinha um amor muito grande àquilo que eu fazia, que era... Eu sabia que a palavra que eu desse aos meninos, e pronto, e foram muitos anos que eu estive com os meninos na super igreja, eu sabia que instruir os meninos no caminho em que eles tinham que andar em pequenos, que eles jamais se iriam esquecer disso, e eu tinha isto como uma missão na minha vida. E eu queria manter, eu não podia desviar o meu foco. Mas, claro, eu vinha com o meu filho tinha que vir comigo sempre, não é? E quantas vezes eu vinha do trabalho, e tinha reunião, nós tínhamos reunião de semana a semana, ou de 15 em 15 dias, aqui na igreja, reunião da super, para nós orientarmos as coisas, orarmos, hein? E eu vinha do infantário, passava pela escola, trazia o João, vínhamos para aqui, estávamos aqui até, e depois íamos para casa. Mas sempre, nunca deixei de fazer, nem nunca deixei de ter aquilo que eu sabia. Algumas pessoas têm a ideia que quem ajuda e trabalha na igreja é gente que não tem tempo. Não é? E então é interessante. É importante. Nós temos que abdicar de coisas. Eu, às vezes, na minha casa não tinha as coisas como eu gostaria ou desejava. Não é? Muitas vezes não tinha a casa limpa, não tinha as coisas feitas, porque eu não tinha possibilidade de ter alguém a fazer-me isso. Não é? Eu tinha que fazer, eu tinha que arranjar tempo. E se eu não tivesse tempo, ficava por fazer. Mas à igreja eu não faltava nem... Deus é fiel. Deus é fiel. Para terminar então com aqui a irmã Estrela, é alguém que eu gosto muito de falar, de ouvir. Não é? Eu ouvia mais quando o nascimento esteve no hospital. Então a gente ia lá visitar, passámos ali umas horas. Então ela falava bastante. E eu olho para essa como uma... mulher simples, com uma fé genuína. Pode não saber explicar como eu faço aqui, mas com uma fé prática, simples, e que a mim me contagiou. E uma das coisas que eu quero só pedir a ela para falar rápido é... A irmã Estrela é uma pessoa que está sempre com um sorriso, e apesar disso, para quem não sabe, a irmã já perdeu um filho, que tinha que idade? 27 anos. Já agora meta só assim. 27 anos. 27 anos. Ai, eu não sequer imagino. Há pessoal que às vezes pode eu imagino. Não, a gente não imagina coisa nenhuma, só se passar por ela. Como é que é isso de ter criado os filhos e com 27 anos? Porque o natural é, e custa, e a gente é difícil passar por isso, é nós enterrarmos os nossos pais, não é? Fazer o funeral. O contrário é contra a natura, é contra a natureza. Como é que foi isso? Como é que lidaram com essa primeira... quando souberam da notícia? Em princípio, a gente, no momento, acho que é como estenda quase a sonhar que aquele sonho que é mentira, acaba, não é? Que é mentira. Depois, à medida que as coisas vão passando, é que a gente vai dando conta que já não temos aquilo. Que infelizmente é verdade. Mas depois, o que eu dou graças a Deus hoje é que Deus para mim foi a coisa especial que eu encontrei, porque neste momento foi muito difícil. Pronto, só mesmo a ajuda de Deus é que nos pode trazer consolo, é que nos pode ajudar nesta caminhada, porque a vida não é uma perda. Claro. Não é como a gente ter aquela... Bem, isto... E é algo que fica para a vida, não é? É uma coisa que se perde. E aquela falta está sempre. Está sempre lá. A gente tem a família, Deus dá-nos mais coisas para compensar. Eu acho que somos compensados, mas aquela falta continua. Porque é como... Pronto, algo que falta, pronto. E mais o meu filho para mim era aquele filho muito ligado a mim. Pronto, os outros
eles são todos muito bons. Só que aquele era muito especial, porque ele ria, era divertido, ele chegava-se mais. A falta dele, eu às vezes pensava, porque às vezes há pais que têm aquela noção que, porque o filho faz tudo feitinho, que é que tem a amar aquele filho. E eu às vezes, mesmo nas falhas dele, ou que ele não fizesse tão bem, mas eu continuava a amá-lo como os outros. Claro. Porque eu sentia que o amor de Deus não é porque a gente faz tudo bem, é porque a gente somos amados por Deus. E era isso que eu pensava, o meu filho pode ter, mas ele tinha grandes virtudes. Quando ele passou, toda a gente gostava dele, porque ele era um jovem que tanto era bom para crianças, como era bom para os velhinhos. Ele tinha um coração mesmo bom. Não sei se a irmã consegue, para nós abreviarmos, que é o que é que aconteceu como que a ajudou a voltar a sorrir? Isso depois Deus vai trabalhando à medida. Eu louvava a Deus e agradecia a Deus por tudo. E eu, quando via na minha imaginação, quando eu estava a louvar a Deus, eu via-o sempre a rir. Eu pensei, Deus, pronto, eu agora já não posso contar, é uma determinação. Eu determinei, não, Deus, eu não vou perder mais aquilo que tu me deste. Tu deste-me a alegria de me rir, porque também contagiar as outras pessoas, gosto de estar, gosto de me divertir. E isto não pode ser uma coisa que me vai roubar isso, porque assim vou viver infeliz toda a vida. Yeah. E eu tinha uma tia que perdeu um filho e foi a coisa dela. Aprendeu-se tanto àquilo que acabou por... Eu não quero essa vida para mim. Yeah. Eu quero viver e feliz enquanto viver, quero compartilhar a alegria que tenho com aqueles que tenho. E foi isso. Eu terminei a ser assim e acho que Deus que me ajudou. A gente tem que ter em conta, temos um melhor amigo na nossa vida. Além da palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus. Nunca devemos desprezar esse amigo. Era nesses dias que eu falava com o Senhor, eu sei que o Espírito Santo está comigo, Ele traz consolo, Ele é o Consolador, Ele é Ele que enxuga as minhas lágrimas, é Ele que me fortalece, é Ele que me faz mover no amor, na alegria. Eu sentia que o Espírito de Deus vinha trazer isso em mim. E é por isso que eu hoje digo às pessoas que não desprezem o Espírito Santo, que ele é aquele que está sempre presente na nossa vida. É Ele que nos faz lembrar nos momentos mais difíceis aquilo que Deus é. Porque Deus é fiel, como a Fatinha esteve a falar. E aquilo que Deus diz e o que está escrito na palavra de Deus não é mentira, é real. E é isso que, quando a gente temos como uma necessidade, devemos falar com o Espírito Santo, porque Ele é o melhor amigo que a gente tem constantemente. E Ele faz-nos lembrar coisas extraordinárias. A gente lê a palavra e Ele traz-nos coisas ao coração que a gente sente paz, porque Ele é o Espírito de paz. Eu acho que tudo isso vem dEle. Amém. Traz paz, traz a alegria, traz o amor, traz tudo. É os Paulo, dons dele. podes vir. Enquanto nós podíamos estar... Podes vir. Nós podíamos estar aqui o dia todo, não é? Porque de facto é muito interessante. A irmã encontrou no seu relacionamento com Deus o suprimento para ultrapassar isso. Sim. O irmão Nascimento, estávamos a falar ontem, diz que estava lá atrás, que o irmão Bem-vindo é o pai do Paulo, que já está com o senhor também, e essa dor estava sempre lá, e ele disse que nesse dia, houve um dia que estava, que Deus lhe falou mesmo assim, mas porquê que estás a chorar? O teu filho está comigo. E ele diz que a partir daquele dia, daquela hora, daquele minuto, não quer dizer que não tenha saudade, como é lógico, mas foi um tempo muito, muito especial. Se vocês tiverem mais 2 minutos, eu gostaria de... A irmã contou-me ontem uma coisa que eu achei fundamental e para mim é importantíssimo. A importância do conselho e dos irmãos e da casa de Deus e a família. Desse filho, ele era casado e a esposa estava grávida. Sim. Nasceu um menino que você não tem tanto convívio. Aquela história que você me contou que procurou várias vezes e a senhora, pronto, a nora rejeitava mostrar e até... Sim. E que houve uma irmã aqui que ajudou. A irmã Edith,
Edith não, A irmã, a mãe da Edith. a irmã Lili também está já com o senhor. Eu, Uma mulher às vezes, fantástica. ficava triste porque eu dizia, porque é que a minha nora, porque é que ela nos deixava ver o menino? E depois ela disse-me para mim, olha, irmã Estrela, tenha paciência. Já passei por isso e sabe Deus o coração daquela mulher. Deixe estar que o tempo vai curando, vá orando a Deus por ela e não leve isso a mal, porque ela um dia vai reconhecer isso e você vai ver que vai ser compensada. E foi uma coisa que depois ficou comigo e eu pensei, graças a Deus, é isso mesmo. Tanto que eu fui lá e ela mandou-me, não nos aceitou, mas também não deixei de ligar e mandar sempre os parabéns dos Mas a anos. partir desse conselho, que a irmã Lili depois também perdeu o marido, as filhas pequenas e E ela explicou-lhe. explicou, também tinha as filhas pequenas e que às vezes quando se juntavam em família, que ela faltava-lhe também o marido e ela sentia uma tristeza enorme, que às vezes até lhe gostava estar com a família porque ela própria se sentia mal. Eu também compreendi, pronto, ela talvez a nossa presença, ela a faça Ou seja, mais magoada. Levou a olhar para a nora de outra forma. Sim, A importância do conselho e de nós ajudar. nunca mais impressionei. Ela depois... E terminando, a irmã estava-me a dizer que os 5-5-40, olhar a 5 minutos por dia durante 40 dias, Sim, naquela época, agora na altura que tivemos... ela fez isso com a nora, não é? E diz que orou e depois quando chegou o dia para convidar, mas como é que eu vou convidar? A gente está aqui na Figueira, ela está em Setúbal, mas diz que foi-lhe telefonar. E ela, depois eu telefonei, ela atendeu-me, falou comigo e agora já falámos várias E vezes. tiveram 40 minutos, não foi? Depois outra depois vez. tivemos muito tempo a conversar. E ela agora E que combinaram ela vir à Figueira, não foi? escolhia que vinha, e falei também com o meu neto, e eles disseram que um dia procuravam vir cá visitar-os, porque a gente também agora não sabe onde é que eles estão. Pronto, Graças agora a Deus. esperamos, eu ainda hoje vou ligar, se Deus quiser. Graças a Deus. Pronto. Por isso é que eu disse Hebreus 11, não é? Que são histórias que nos encorajam, que dizem, olha, eu não sei o que tu possas estar a viver, mas há uma coisa, é verdade, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Os tempos que nós estamos a vivê-los são todos muito complicados, há uma série de coisas que nós temos que processar, mas há como a irmã disse, um consolador que está connosco, que é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé.